Povo de Deus, bom dia. Coisa boa nós estarmos na casa do Senhor para cultuar o nosso Deus e recolher ensino da sua palavra. É sempre uma alegria imensa nós estarmos na casa do Senhor. É uma oportunidade que nós temos, muitas pessoas têm, mundo afora, mas nem todos aproveitam essa oportunidade de cultuar a Deus, de estar em comunhão com os irmãos, e isso, na verdade, é um privilégio que nós temos. O assunto que está reservado para nós examinarmos nesse momento já tem sido pregado muitas vezes, com muita frequência, e você já deve ter escutado algumas vezes, sendo possível até que muitos já saibam até de cor. Mas é tão relevante esse assunto que eu acho que vale a pena nós relembrarmos. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias. Por favor, quem não tem Bíblia, o diácono está disponível para trazer uma Bíblia para você poder acompanhar. São poucas leituras, mas essa leitura é a mais importante, é do texto que a gente vai basear o pequeno exercício de exame da Escritura no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 10 e vamos interromper no versículo 23. Dá tempo aí para todo mundo localizar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 23. Jesus apresenta uma parábola, que é conhecidíssima, a parábola do semeador, e logo em seguida ele passa a fazer a explicação da parábola. E é como nós vamos ler agora, juntos, por favor, todo mundo, a partir do versículo 10. Vamos ler? Todos juntos? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo.
sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que parábola é essa, hein? E a explicação de Jesus parece que fica mais complicada ainda. E até para capturar um pouquinho mais a sua atenção, eu quis relembrar que algumas pessoas podem ter enfrentado a experiência de ter que se preparar para fazer alguma apresentação relacionada com o trabalho. Apresentação essa que você está lá no seu trabalho e algum superior pede: você podia fazer uma apresentação para a gente mostrar na reunião? Aí você, tá bom, recebe aquela incumbência e vai fazer a apresentação, né? Aí investe tempo preparando, né, aquela apresentação, cada detalhe com cuidado. Certamente muitos aqui já passaram por isso. Aí tem que separar o arquivo, tem que ver o data show para ver se está tudo certinho, tem que ver, se for uma apresentação em PowerPoint, vai ver a sequência dos slides para ter uma coerência, né? Não pode botar o número 15 antes do número 3, enfim, não pode, tem que estar tudo ali ajustadinho, ortografia correta, não pode botar uma frase, uma palavra errada lá na apresentação, todo mundo vai ver, esse camarada errou ali a palavra, fica chato. E aí, tudo é feito para ficar claro e sem falhas, para não atrapalhar o quê? A compreensão. Você está interessado em que todo mundo, todos os participantes estão lá vendo a apresentação, todo mundo entenda aquela mensagem. E é possível até, eu tenho visto isso com alguma frequência, que aquele que está preparando a apresentação procure saber qual é o perfil de preferência de quem está lá assistindo. O camarada é meio fechadão, o outro já é mais expansivo, aquele lá ele fica assim um pouco aéreo na reunião. Enfim, você procura saber qual é o perfil de apresentação, de preferência, para tentar ajustar pelo menos algumas partes da apresentação para capturando aquelas atenções, né, das pessoas que estão participando ali. E aí você vai conseguir, com esses cuidados, talvez, a máxima tangibilidade, quer dizer, aquilo que vai tocar nas pessoas, né? Tangibilidade maior possível da apresentação, a fim de que todos compreendam o conteúdo do que vai ser apresentado. E de forma semelhante, né, não poderia ser diferente, para nós comunicarmos a razão da nossa fé a qualquer pessoa, parentes, amigos, talvez até vizinhos, é importante uma preparação adequada, né? Não vai fazer um negócio de qualquer maneira. Se para o trabalho faz tudo direitinho, quando a gente vai tratar de um tema tão relevante quanto esse, tem que dar, né, atenção, preparar com cuidado, com o objetivo de alcançar o êxito nessa comunicação. E nesse texto que nós lemos, Jesus apresenta diversas lições importantíssimas e Jesus aplica essa estratégia da parábola para tocar, ter tangibilidade, capturar a atenção, e mesmo assim parece que não conseguiram entender muito bem. Ele teve que fazer a explicação da parábola para transmitir aquela mensagem de forma impactante. E o que eu quero enfatizar nessa hora, e também com esse objetivo, né, de capturar a sua preciosa atenção, é para a expressão que Jesus fala aqui, a palavra do reino, né? Lá no versículo 19,
que ele diz? A todos os que ouvem a palavra do reino. Ou seja, é a mensagem do reino que ele está querendo transmitir. Todos os seres humanos são descendentes de Adão, o macho, e Eva, a fêmea. Não há nenhuma outra citação diferente dessa na Escritura Sagrada, lá no livro histórico do Gênesis. Todos os seres humanos são descendentes desse primeiro casal. E em razão de todos nós sermos descendentes de Adão e de Eva, nós recebemos essa herança, vamos chamar de herança genética, do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Isso aí, tranquilo. Acho que está todo mundo familiarizado com essa informação e não existe nenhum desconforto. Embora a sociedade, de uma maneira geral, tente questionar isso aí, dizer que não foi bem assim. Bom, o problema é deles. Nós cremos assim, e está na Escritura Sagrada, e já há diversos documentários e informações aí que você pode pesquisar que dão até uma contribuição científica, né, a esta informação. Que informação? Que Deus é o Criador de todas as coisas, que criou Adão e criou Eva, e a partir daí tudo se desencadeou. Então nós somos descendentes de Adão e Eva e temos essa herança genética de pecado e, de consequência do pecado, a morte previamente decretada por Deus. Por quê? Por causa da desobediência ao primeiro pacto que Deus fez com Adão. Qual foi o primeiro pacto? Até na nossa confissão de fé, que nós estamos estudando na escola dominical, diz que é o pacto das obras. Por que pacto das obras? Porque lá Deus definiu que não toque, se tocar vai morrer. Pá, está decretado. Falou isso, está lá. E aí houve uma desobediência. Qual foi a desobediência? Desobedeceu, foi lá e disse, e fez aquilo que Deus disse para não fazer. Ué, mas se estava pré-pactuada a morte, então está tudo certo. Deus, por causa do grande e incompreensível amor com que nos amou, providenciou um segundo pacto. Tinha o primeiro pacto, aí desandou, né? O homem resolveu desobedecer, recebeu a consequência. Deus amou e providenciou um segundo pacto. Que pacto é esse? É o pacto baseado na sua graça, para salvar aqueles a quem Ele amou, conforme está escrito. Eu tenho certeza que você sabe esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça o quê? Aquela morte que foi decretada lá no primeiro pacto. É por isso, vai ter a vida eterna, não vai ter mais aquela consequência do primeiro pacto. Deus mesmo providenciou tudo para a execução desse plano de salvação. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30, também a gente sabe de cor, mas dá uma folhadinha na sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 8, versículo 30. O que diz? Romanos 8, 30. Localiza na sua Bíblia aí. Romanos 8, 30, vamos ler juntos? Podemos? Agora? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele fez tudo.
tudo Ele fez. Foi Ele que fez. Tudo. Não entramos com nada. Ele fez tudo. Deus providenciou tudo. Então Ele nos predestinou, chamou, justificou e glorificou. E nesse segundo pacto, pela graça, nos salvou mediante a fé. Salvou. Está tudo escrito lá no passado da eternidade. Vai salvar, tá? Lá na frente, 2044. Não, já fez. Já é realidade. Salvou com esse plano maravilhoso para não mais vivermos afastados dele. Que coisa horrível viver afastado de Deus. Hoje, na escola dominical, o presbítero Cláudio, falando de santificação, deu o exemplo da fogueira. Bom exemplo. Pegaram lá 4 pedaços de tronco exatamente iguais, fizeram a fogueira, depois pegaram o primeiro tronco, afastaram 1 metro, o segundo tronco, afastaram 2 metros, até o último tronco. O que estava mais afastado foi minguando, perdendo aquela situação de calor, né? De calor. Então, nós vivíamos afastados de Deus, perdendo tudo que Ele pode nos dar e oferecer, em razão da rebelião do pecado, lá herdada, lá dos nossos pais. Mas agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Significa que a ira de Deus não mais nos ameaça. A ira de Deus não mais nos ameaça. Você já pensou sobre isso? Você já pensou quem não tem essa bênção de não ter mais a ira de Deus sobre si? A ira de Deus não mais nos ameaça, pois nós somos aceitos por Deus e reconciliados com Ele por causa desse plano de salvação que Ele fez no segundo pacto. Essa é a síntese da palavra do reino. Por que eu trouxe todas essas informações? Porque é isso que Jesus está falando. Aquele que ouve a palavra do reino, a mensagem do reino, essa é a mensagem do reino. Mensagem de salvação, de não ficar mais debaixo da ira de Deus, de ser trazido, arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que é a síntese da parábola que estamos examinando agora. Então, conforme explicado por Jesus, aquele que ouve esta parábola, que conta a palavra do reino, tem 2 situações à sua frente. 2. A primeira e a segunda. 2 situações à sua frente. Compreender e estar sensível e receptivo, e não compreender e estar endurecido e refratário, rejeitando. Ao que compreende aquilo que ouviu, a semente da palavra frutifica. E como é que é isso? O indivíduo que presta atenção, atento, é tocado pelo Espírito, que é o Espírito que toca, Deus Espírito agindo, que ilumina a sua razão, não é irracional, ilumina a razão, e consciente da sua rebeldia moral pecaminosa, como ser humano, descendente de Adão e Eva, geneticamente influenciado por essa tralha, simultaneamente consciente da gloriosa pessoa de Deus, Criador, justo e soberano, aí ele se arrepende e pede perdão. Por quê?
se vê diante de uma situação dessa, qual é a postura que pode ter depois que ilumina a razão e que enxerga esse mundo espiritual do jeito que ele é? Perdão, Senhor, perdão, perdão. É essa a situação da palavra que frutifica, que Jesus está falando. E essa pessoa que tem essa reação, compreende, fica sensível, o Espírito toca, ele passa a viver em conformidade com os requisitos do reino e experimenta um negócio muito lindo, muito interessante. O mundo secular até está pegando isso, chama-se melhoria contínua. Experimenta isso. No processo de santificação, experimenta a melhoria contínua. Vai, né? Um progresso. Hoje, eu acho que eu estou melhorzinho do que ontem. Será que eu vou estar melhor amanhã do que hoje? E é isso aí, vai buscando isso aí. Melhoria contínua, né? Nessa nova vida, ele tem uma nova vida, a vida fica tudo novo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, ficou para trás, eis que tudo se fez novo nessa nova vida, evidenciada com santificação e com os frutos dessa santificação. E volto a repetir, a gente acabou de estudar isso na escola dominical hoje. O assunto era a pergunta 75 da Confissão de Fé. O que é santificação? Tratado lá tranquilamente. Santificação e os seus frutos. Devemos, então, considerar essa experiência, meus irmãos, um privilégio elevadíssimo. Por quê? Nós estamos tratando lá na escola dominical também. Tem duas situações aí. Você tem a moralidade pagã e a moralidade cristã. Falando sério, qual seria a nossa preferência? Claro que é a moralidade cristã, mas tem um problema aí. O bombardeio louco que nós recebemos diariamente das influências do mundo do jeito que está. Esse mundo louco. Batendo, moralidade pagã, moralidade pagã, moralidade pagã, só batendo. Para quê? Para que haja essa distração, essa situação de ser refratário a tudo isso que Jesus está falando aqui. Que maravilha se nós já tivemos essa experiência desse privilégio elevadíssimo, que é um motivo do nosso máximo interesse na igreja, pois é a vontade de Deus em relação à vida do ser humano. E é o destino mais elevado que o ser humano pode receber acesso. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deu acesso. Que maravilha! Ficou claro que as pessoas reagem de maneira diferente. Foi o que Jesus apresentou. Jesus apresentou alguns tipos de terreno que cai a semente do Evangelho. Só um deles frutifica. Repararam nisso? Só um. Ele apresentou alguns, só um frutifica. Há uns que chegam bem perto e no princípio se interessam. Claro, uma mensagem maravilhosa dessa. Há um interesse. Talvez até vivendo por algum tempo a vida eclesiástica, vive. Não sei quanto tempo, mas vive por algum tempo a vida eclesiástica. Mas não conseguem romper com o erro. Corte. Esse é um tipo de terreno. Há também, e Jesus relata isso aqui na explicação da parábola, há também aquele que
não compreende. E Jesus explica no texto lido que vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Que coisa, que coisa. O maligno vem e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Versículo 19. Você pode ler de novo comigo? Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vários tipos de terreno, vários tipos de pessoa, vários tipos de reação, mas tem aquele especificamente que Jesus investe esse tempo explicando que ele não compreende. Ele não compreende. Há uma guerra travada pelo maligno contra o reino de Deus e contra quem ouviu a palavra do reino. Isto é, ouviu a pregação da mensagem, do evangelho. Em algum momento da sua vida ele ouviu. Não, nunca ouvi isso. Não, ninguém pode dizer mais isso. Não, eu não ouvi. Ouviu sim. E agora então, com a internet, os malucos aí acharam que a internet ia ser um terreno só para o mal. Acho até engraçado, foi quando mais a gente proliferou a mensagem do evangelho, pelas mídias, por todos os meios, uma loucura, todo mundo agora vê vídeo de pregação do evangelho. Ninguém bloqueia isso, porque é do Senhor. Poderoso. Está sendo pregado. Mas aqui Jesus está dizendo que ouviu a palavra do reino, ouviu a pregação da mensagem do evangelho em algum momento, até como nós estamos falando aqui agora. Estamos pregando o evangelho. Precisamos ter uma síntese, né? O que é a palavra do reino? E curiosamente, não é incomum constatar que até dentro das próprias igrejas, está surgindo um grande campo para missões. Veja que coisa. E pregação da boa nova do evangelho, dentro das próprias igrejas. Possivelmente, maior do que os campos missionários tradicionais de regiões longínquas, como aqueles que a nossa amada igreja, né, apoia, sustenta, lá não sei aonde, Morelândia, lá Petrolina, e tem lá uns outros nomes lá, longe, muito longe. Os campos aqui parece que estão mais propícios à pregação do evangelho. Por isso, é importante alertar a cada um aqui presente para dar atenção efetiva quando recebe a palavra do reino. Para não ficar insensível ou até reativo a essa mensagem. Tem que ficar com o radar ligado. Está recebendo informações do reino. Busca ter conhecimento de Deus, atendendo à necessidade de adorar a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, diz que aqueles caras lá loucos que Paulo está se referindo lá, que ficam rejeitando, não querem saber da pessoa de Deus e tal, eles são indesculpáveis. É a palavra que ele usa. Indesculpável. Que loucura é essa? Deus Criador, várias evidências da natureza de que Ele é o Criador, de que Ele criou tudo, que nada acontece fora do controle da mão dEle, Ele é o soberano. Tantas evidências aí, e o cara vai dizer que não acredita em Deus, é indesculpável. E essa palavra, então, ela chega, a palavra do reino chega a todos,
não deve ficar insensível, reativo. Tem que ficar com o radar ligado, com humilde e reverente gratidão por todos os benefícios que Deus concede na sua graça comum a todos. A mim, a você, aos nossos queridos. Às vezes a pessoa não é nem da igreja, mas está recebendo os cuidados da graça comum do nosso Deus. E a gente vê isso como? Está aí, o mundo se desenvolvendo, a ciência se desenvolvendo, né? Os povos prosperando. Isso tudo é da graça comum de Deus. Porque se Deus não tivesse dando esse toque de misericórdia, meu Pai do céu, eu não sei o que estaria acontecendo. Talvez nós fôssemos invadidos aqui por um grupo qualquer aí, desses meio extremistas, e recebêssemos aqui uma chacina. Por que não acontece? Porque nós temos uma moralidade muito elevada? Claro que não. É porque Deus bloqueia na sua misericórdia, na sua graça comum, que essa loucura da nossa tendência rebelde a Deus prolifere e fira cada vez mais. Pois todas as transgressões atuais procedem do pecado original. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então nós devemos atender prontamente ao chamado que o Espírito Santo faz. Só você pode identificar, cada um de nós. É particular, é individual. Eu não posso identificar no outro que foi tocado pelo Espírito, é cada um na sua, no seu caso particular. É seu, sua experiência. E aí temos que lembrar a pregação de João Batista, lá no deserto: arrependei-vos, porque o reino já chegou. O reino já chegou. E acho importante nessa hora, nós estamos aqui num ambiente eclesiástico, irmãos, todos nós aqui focados na mesma direção de adorar o nosso Deus, mas, como eu disse, ninguém sabe a situação particular e individual de cada um. Então, numa hora dessa, depois de ler essa parábola, essa explicação de Jesus, o que eu acho legal a gente fazer? Cada um perguntar: onde é que eu me encaixo nessa parábola aqui? Jesus contou a parábola, deu a explicação que os discípulos pediram e tal. Agora, onde eu me encaixo aqui nessa parábola? Tem que fazer essa pergunta, cada um de nós. E uma última informação que é extremamente importante, que interessa a todos os que ouvem a parábola, tem que ter foco, entender, perceber. Se alguém não está sensível e não entendeu o que foi anunciado agora, tem o versículo 15 aqui, que Jesus puxou lá do profeta, né? E ele colocou aqui no texto. Mateus teve o cuidado de repetir aquilo que Jesus falou lá, que ele leu em Isaías. Versículo 15, vamos ler juntos? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Que palavra dura é essa do Senhor Jesus? Pesado demais para quem não entende, quem fica evangelho, as caras de nojo com o evangelho da boa nova de salvação. Aí Jesus dá a situação, mapeia a situação para quem está com essa postura de continuar atolado na sua incredulidade natural e de nunca se chegar sinceramente a Jesus. Não chega, não vai, não vem, não fica, não se toca.
fica nessa situação aqui. Conclusão, meus irmãos, para nós não extrapolarmos o tempo. Quem controla tudo no universo é o nosso Deus soberano, Pai, único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus Filho. Você vê ali no centro da cruz, do nosso altar, o que tem ali? Uma triquetra. Significa o quê? A presença do Deus uno e trino. Como é que explica isso? Eu não sei. Como é que eu vou saber explicar uma realidade dessa? Um Deus que é único e é trino. Subsiste em 3 pessoas iguais, de igual poder. Mas está ali. E está aqui, na Escritura. Ele controla tudo. É o Deus Filho, Deus Pai e o Deus Espírito que chama, que ilumina a razão e convence todo pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que juízo? O juízo da ira de Deus. Trazendo para a nossa realidade hoje, todos que estejam vivendo uma maneira assim, despretensiosa, mas que ofende a Deus, com desprezo voluntário e negligência em sua postura diante do soberano e onipotente Deus, esta parábola do semeador, que Jesus conta e explica com todos esses detalhes que nós acabamos de examinar, é um alerta para que compreendam este ensinamento e comecem a usufruir as bênçãos que Deus concede àqueles a quem Ele ama. Um último texto que eu gostaria de pedir a você para abrir lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Carta aos Hebreus, só para a gente finalizar. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos também, irmãos? Por favor? Então vamos lá. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. É isso aí. Vai ouvir, está ouvindo? Escutou? O evangelho foi pregado? Oh, cuidado, fica sensível. Não entra nesse atoleiro de ficar reativo, não. Não faça isso. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvir a voz, não endureça o coração. Que Deus abençoe a sua vida de fé, meu irmão, minha irmã. Adotados, somos irmãos porque fomos adotados. E seja você aquele bom terreno, aquele que recebe a semente do Evangelho e frutifica para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a igreja. Quero fazer uma oração final, intercedendo pelos ouvintes da palavra. Vamos dobrar nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, coisa boa, Senhor, como quando estamos em comunhão, na presença do Senhor, examinando a Tua palavra. E eu agora, Pai, quero pedir perdão se eu cometi alguma falha aqui, que atrapalhou a comunicação da Tua palavra, mas eu também quero pedir, suplicar, rogar ao Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de todos que ouviram e que vão ouvir ainda essa palavra. Que ela frutifique em solo fértil, Pai. Bloqueia a ação do adversário que fica tentando guerrear contra o Teu reino e contra aqueles que o Senhor resolveu chamar para justificação, para glorificação, para salvação na presença do Senhor. Dá-nos essa bênção, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. É o que te pedimos,
Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.